Olá, sou o professor José Neto e vou dar início à correção do nosso simulado, tá? O simulado aí que vocês fizeram aí no terceiro ano do ensino médio, ok? A primeira questão, ela está relacionada ao descritor 2, que diz reconhecer aplicações das relações métricas do triângulo retângulo em um problema que envolva figuras planas ou espaciais. Tá? Então, aí o aluno ele tem que ter primeiramente o conhecimento sobre triângulo retângulo. E é sobre isso que eu irei falar nesse exato momento. Tá? Então, vou escrever aqui triângulo retângulo. Pronto. Retângulo. Então, aí o aluno que já estudou o triângulo retângulo, certo? O triângulo, ele tem três lados, certo? É uma figura plana que tem três lados. Suponha aí que eu coloque aí os vértices deles, tá? Esses três pontos aí que eu estou colocando. Imagina aí, vértice A, vértice B e vértice C, tá? Imagina isso aí. Óbvio que esse ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, está aqui no vértice A, ok? Primeiro passo que o aluno já aprendeu no triângulo retângulo é identificar a hipotenusa, certo? Então perceba que está aqui o ângulo de 90 graus, e o ângulo de 90 graus, o lado do triângulo que está na frente dele, nós chamamos de hipotenusa. O primeiro passo do aluno ao reconhecer que é um triângulo retângulo é identificar a hipotenusa. Identificou a hipotenusa, os outros dois lados do triângulo nós chamamos de cateto. Cateto e cateto. Óbvio, o aluno viu, identificou, é um triângulo retângulo. Primeira coisa que o aluno tem que fazer, né? Lembrar do teorema de Pitágoras, Tel de Pitt. Do Tel de Pitt. O que diz o teorema de Pitágoras? Você pega a hipotenusa e eleva ao quadrado. Os catetos também é elevado ao quadrado, porém eles estão somando, tá? O cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. É isso que diz o teorema de Pitágoras, ok? Outra coisa, se for dado esses outros dois ângulos, perceba que nós temos aqui mais dois ângulos, certo? Esse ângulo B, que eu estou colocando aqui, ó, de vermelho, ok? E o ângulo C, tudo bem? Nós temos esses dois ângulos. A gente diz que esses dois ângulos, eles são complementares, quer dizer, a soma deles dá 90 graus. Se você for lembrar da soma dos ângulos internos, seja de qual for o triângulo, a soma deles, exemplo, se eu colocar aqui um ângulo C, chapéuzinho, e o ângulo B, chapéuzinho. Se esse aqui é o ângulo A, chapéuzinho, se eu somo o ângulo A, se eu pego o ângulo A, tá? Vou colocar aqui, soma dos ângulos internos. Soma dos ângulos internos. Soma dos ângulos internos do triângulo. Tá? Se eu somar o ângulo A, se eu pego o ângulo A, mais, que é esse ângulo aqui, ó, que a gente está vendo, que é de 90 graus, mais o ângulo B, mais o ângulo C, esse ângulo B aqui, mais esse ângulo C, se eu somo esses três ângulos, óbvio que ele dá 180, seja para qual for o triângulo. Tudo bem? Então, óbvio, se o ângulo A a gente viu que é 90 graus, a soma dos outros dois só pode dar 90. 90 mais 90 dá 180. Beleza, pessoal? Além disso, o aluno tem que lembrar o seno do ângulo. O que é um seno de um ângulo? O que é o seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Tem que lembrar também do cosseno. O que é o cosseno de um ângulo? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. E tem que lembrar também da tangente. O que é a tangente de alfa de um ângulo dado? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tudo bem? Beleza? Além disso, ou a tangente também, a tangente de alfa, ela pode ser o seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Beleza? E além disso, eu falei aí aos alunos que os alunos também têm que memorizar essa pequena tabelinha. Vou colocar aqui no canto. Seno, cosseno e tangente. Você faz uma tabelinha. Esses ângulos o aluno tem obrigação de memorizar, tá? Ele tem obrigação de
saber, ok? A gente vai ver que ela é bem fácil, uma tabelinha bem fácil, bem simples, ok? Então, quais são os ângulos que o aluno tem que ir para a prova sabendo? São 3 ângulos somente, tá? De 30 graus, 45 graus e 60 graus. Aí perceba que é muito fácil de fazer essa tabelinha. Você enumera, começa no seno, enumerando de 1 a 3. 1, 2, 3. Tudo dividido por 2. Óbvio, o numerador você coloca na raiz. Raiz de 1 é 1, não precisa. Raiz de 2, raiz de 3. Agora você faz o inverso. 3, 2, 3, 2, 1. Tudo dividido por 2 dentro da raiz. Pronto. Raiz de 2, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 2. Raiz de 1 não precisa, que é o próprio 1. Pronto. Depois, essa aí o aluno precisa memorizar. Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Ok? Aí, ó, suponha aí, é dado um triângulo retângulo, ok? Já estou afirmando que o triângulo é retângulo, tem aqui o ângulo de 90 graus, você já sabe. Esse ângulo de 90 graus, ele mostra o lado que está na frente dele, nós chamamos de hipotenusa, os outros lados são os catetos, cateto e cateto. Aí suponha que é dado no triângulo um ângulo desse aí, exemplo, esse ângulo aqui, 30, suponha aí, 30 graus, quer dizer, o cateto que está na frente desse ângulo, que é esse cateto aqui, nós chamamos de cateto oposto. Logo, o outro passa a ser o adjacente. Beleza, pessoal? Então, isso aí você vai ver que é necessário para você resolver a primeira questão do simulado, tá? Já já eu volto com a resolução.